Vamos lá. Explicação do tema do dia. Taquicardia, hipertensão, enxaquecas. Eu não vou enumerar mais sintomas, porque quem tem vai começar a sentir. É desse jeito. Sintomas que incomodam e preocupam muitas pessoas. Porém, ao procurar um médico e fazer exames, o resultado é bem diferente dos sintomas. Está tudo normal. A pessoa sente que vai infartar, mas ouve que está tudo bem com seu coração. Como assim, doutor? A ansiedade é psicossomática. Isso significa que desordens, emocionais ou psiquiátricas vão afetar também o funcionamento dos órgãos do corpo. Dessa forma, os sintomas são intensos, são reais, mas na hora do exame não estão mais lá. Essa dificuldade em saber o que está realmente acontecendo atrasa a busca por um tratamento e até o fato de a pessoa aceitar que está tendo alguma coisa, que precisa de um tratamento. Os brasileiros vivem um surto silencioso de ansiedade. Como disse Mariela aí, o Brasil é líder no mundo em prevalência de transtornos de ansiedade, de acordo com pesquisa da OMS, a Organização Mundial de Saúde, essa divulgada em 2017, tá? Agora, dados divulgados em agosto, bem mais recente, aí pelo Instituto Ipsos, assim que fala, gente, apontam que 26,8% dos brasileiros tem diagnóstico, ou seja, foi identificado mesmo pelo médico que tem lá o transtorno de ansiedade. Muito bem. Quais sinais o corpo dá antes do agravamento da ansiedade? A ansiedade gera outras doenças, como hipertensão, algum problema no coração. A pessoa pode infartar porque está como numa crise de ansiedade, Tudo sobre ansiedade nós vamos falar no programa de hoje, tá bom, gente? Pergunta do dia. Você já sentiu algum desses sintomas que a gente citou aqui e os exames apareceram bons? Você teve dificuldade de aceitar o diagnóstico de ansiedade? Você está com algum sintoma no momento, Está passando por alguma situação de ansiedade? Queremos a sua participação pelo YouTube. Ansiedade é um termo genérico que engloba uma série de transtornos, que tem um componente mental, que envolve muita questão dos pensamentos, um componente físico, fisiológico, que envolve o corpo, um componente emocional, que é aquele componente mais subjetivo, não estou sentindo bem, não estou legal, e por fim um componente comportamental. Então uma pessoa no estado ansioso, isso interfere a forma como ela pensa, a forma como ela sente emocionalmente e também fisiologicamente, coração, respiração, taquicardia, palpitação e também comportamento. A depender do transtorno, pode predominar mais um quadro mental, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, preocupações intensas, eu tenho que viajar, tenho que arrumar mala, e se der errado, e se chover, será que o que eu estou fazendo é certo? Será que eu estou fazendo errado? O perfeccionismo que vocês falaram aí, a procrastinação, é um fenômeno muito mais mental do que corporal. Inclusive, o fato de se preocupar demais, ele meio que protege a pessoa dos sintomas físicos de curto prazo. Porque se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que não experimenta tanto esses sintomas aí que você falou, esses sintomas agudos, taquicardia, coração acelerado, taquicardia, mas palpitação, sensação que o coração está saindo pela boca, tonteira, tremor, sensação de queimação, a pessoa com ansiedade generalizada, com essa ansiedade que é mais mental, ela não experimenta esses sintomas dessa forma, tão intenso. Mas quando você conversa, ela tem sintomas físicos também, mas não é tão intenso. É uma queimação no estômago, é um refluxo, é uma dor de cabeça crônica, é uma sensação de cansaço, é alteração do sono, é um peso nas costas, é a musculatura doendo, ou seja, não tem esses sintomas do jeito que você leu aí, tão intenso, que eu estou aqui agora de uma hora para outra eu sou inundado por esses sintomas. Mas os sintomas eles estão ali de forma mais crônica. Quando a gente pensa nesses sintomas que você descreveu aí, a gente pensaria mais no ataque de pânico, transtorno do pânico, as fobias. Já a ansiedade mais mental está muito mais associado com a preocupação. Transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade de separação, o próprio transtorno obsessivo compulsivo, que hoje não entra mais nos transtornos de ansiedade, tem esse componente mental também. Então tem essa diferenciação. Ansiedade mexe com a forma como a gente pensa, como que a gente sente e como que a gente comporta. A depender do transtorno, pode predominar mais uma ansiedade mental, mais uma ansiedade fisiológica. Olha Gente, só, eu gabaritei. Eu gabaritei Tudo. também, mas sabe o que eu me dei Zaca foi conta? assim. Não, eu só fui Certeza. colhendo, porque eu falei, pelo amor Dor de Deus. cabeça, check. Dor de Check. estômago, check. Dor na Semana pescoço, passada, check. cara, tudo. eu
faria essa viagem no feriado com meu filho, agora pro feriado, né, de 7 de setembro. E a gente marcou de ir para São Paulo, para ir naquele festival, The Town e tal. E na semana passada, à medida que eu lia na internet relatos de pessoas que estavam passando muitos perrengues nesse festival, eu comecei a ficar tensa. E aí eu tava assim, bom, não tive síndrome do pânico, porque foi tratada, tô curada, graças a Deus, e nananã, porque eu não tive nenhuma ida pro pronto-socorro recente, né? Mas já tive isso várias vezes. Recente, vamos fazer. Já tive isso. Já fui parar lá na Unimed, menino. Podia falar o nome do Coração hospital? tava batendo errado Aliás, também. Coração batendo errado, respiração descoordenada. Chegou lá, fez o eletro, não sei o quê. Falou, moça, vai embora, bem. Você tá só ansiosa, vai pra casa, toma um remedinho. É isso que eu só não ansiosa. Só. É o ó, né? Você tá ali querendo Seu coração correndo. só tá batendo errado. Você tá só. passando Não, mal. mas é perto de... O que você tá comparando? Uma pessoa que tá sem o coração, que precisa de um transplante, e eu que tô só ansiosa? Porque quando você tá ansioso, você pessoal acha que dá você vai atenção, morrer. né? Mesmo. Assim, eu nunca passei por isso, porque o meu é outra coisa, né? O meu é da cabeça. Às vezes bota só um sorinho ali pra você, pra dar uma ideia que você tá acalmando. Também fala, não, toma um sorinho aqui, dá uma hidratada. E depois vai pra casa. Mas enfim, aí sabendo desse Soro? festival, já tomei soro, cara, de graça, mas é meio assim, ó, de graça. paliativo, Foi, né, eu foi uma acho. coisa tipo assim, É uma um coisa- placebão. É. Tá com calmante lá uma vez. É, né? foi um Faz, não, doutor. placebo. Ah, não, mas aí... Onde é que é o lugar bom pra gente ir quando tiver Que ninguém vai do falar que é só um psiquiatra, trenzinho. gente. Ninguém vai falar que é só um trenzinho, Porque eu uma acho que o bobagem, hospital- que ninguém vai dar soro pra O hospital acaba comparando com as pessoas, né, que Que estão tão com doentes, de urgências. fato, Não, você né? também, quem Eu tem também ansioso tô é doente. doente. O adoecimento Mental. mental, ele não é visto da mesma forma que a pessoa chega lá espirrando. Às vezes é muito pior para quem não tá aparecendo. É, porque assim, a função de um pronto-socorro, isso as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, né? É urgência e emergência. Emergência é proteger a vida, evitar que aquela pessoa morra. E urgência é tirar aquela pessoa de um sofrimento. Mas claro que quando a gente vai num ambiente, a gente quer ser acolhido, e deve sim ser ouvido, mas muitas vezes o serviço ele não dá conta de atender toda essa demanda. Então, não estou justificando condutas erradas, desastrosas, não é isso. Mas não é função de um pronto-socorro tentar entender toda a sua história. Olha, tá infartando? Não tá. Tá sofrendo muito de ansiedade? Toma esse remédio aqui e melhora. E vai Depois- caçar um psiquiatra. E depois você procura um médico. Agora, um ponto interessante é que esses ataques de pânico, normalmente a pessoa vai sim buscar um cardiologista, um clínico, e só depois de muito tempo ela vai cair num psiquiatra, e esse tempo, estatisticamente falando, costuma demorar em torno de 10 anos, tá? A pessoa fica ela fazendo vai uma caçando peregrinação, os caçando, exames. achando que tá... Depois de 10 anos, talvez... Isso em média, né, gente? Isso é um dado estatístico. Em torno de 10 anos do início do problema até ela buscar, de fato, um tratamento. Mas o início mesmo deve, sim, ser com um clínico geral, deve, sim, ser com um cardiologista, porque os sintomas, eles são muito parecidos com uma série de doenças, tromboembolismo pulmonar, infarto agudo do miocárdio, às vezes até um AVC. É muito igual, é muito idêntico. Isso entra no que em medicina a gente chama de diagnóstico diferencial. Né? Olha, eu estou pensando que é esse problema. Quais são as outras doenças que parecem com esse problema? Eu listo essas doenças e vou descartando. Gente, agora que me dei conta. Calma aí, desculpa aí, doutor. Eu não terminei de responder. Eu tive enxaqueca a semana passada inteira. Eu tomei medicação a semana passada inteira e a dor de cabeça não passava. E aí eu me dei conta que era uma crise de ansiedade. Tive náusea, dor de estômago, tive tudo. A semana toda, até chegar a São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu cheguei sã e salva com meu filho, eu sosseguei. E eu Tá tô, bom. Passou tudo! não, eu tô chocada que são 10 anos, assim. Como assim? Porque também É existe muitos uma anos. dificuldade das pessoas aceitarem, né, doutor? Sim, e aí você tocou já num ponto que envolve também, essa aceitação faz parte do tratamento não medicamentoso. Então, assim, quando vocês falaram assim, é só uma ansiedade, né? Fica parecendo que a pessoa está menosprezando o sintoma do outro. Mas o tratamento envolve o próprio paciente falar com ele mesmo, olha, é só uma ansiedade. Porque na hora que ele entende que tudo aquilo que ele está sentindo é uma ansiedade, que de fato ele não está morrendo, a tendência é que você quebre essa ansiedade. Porque como que dá origem desse transtorno? Estímulos externos ou internos, por exemplo. A Zacarone foi fazer uma viagem lá com o filho dela. Aí, alguma coisinha ali sei lá, o coração dela bateu um pouquinho diferente, teve uma palpitaçãozinha, deu um friozinho na barriga, ai, meu filho, não sei o quê, será que vai tá bom? Será que não vai estar? Isso foi um estímulo.
que ou pode ter vindo interno, ou mesmo o filho dela que falou, não vou mais, não sei o quê, enfim, né? Gerou nela um grau de estresse. E aí ela tem uma resposta no corpo. Isso acontece com todo mundo. Acontece comigo, com você, com todo mundo. Você tem um estímulo interno. Normalmente, na maioria das pessoas, me deu um desconfortozinho aqui e tal, e isso já passa. No caso do ataque de pânico, que pode culminar depois para um transtorno de pânico, que tem diferença, a pessoa foca naquilo, e aí ela começa a ter um estado de apreensão muito grande, e ela foca no corpo, e ela cria o que a gente chama de interpretações catastróficas. Tanto uma catastrofização física do tipo, estou morrendo, estou tendo um derrame cerebral, vou infartar, ou seja, está catastrofizando algo físico, como também uma catastrofização mental. Estou enlouquecendo, estou perdendo o controle. Medo, tem pessoas que falam, estou achando que eu estou ficando psicótico, não estou vendo mais a realidade. Um sintoma que é descrito, né, despersonalização e desrealização. Despersonalização é uma estranheza de quem é a própria pessoa. Desrealização, uma estranheza do ambiente. Então a pessoa começa a interpretar de forma errônea os sintomas que ela está sentindo e também, tanto a questão física como a questão mental, de enlouquecer. E é essa interpretação todinha que está alimentando o transtorno. Quanto mais ela pensa que está morrendo, mais os sintomas se intensificam. Os sintomas se intensificam, só confirma que de fato ela está morrendo mesmo. E aí fica um ciclo, que é o que a gente chama de ansiedade da ansiedade. E quando a pessoa experimenta esse ataque de pânico por uma vez, é muito fácil ela desenvolver um medo de ter ataques. Então é o que a gente chama ansiedade de ansiedade. Ela fica com medo de ter ataque. Vou lá, não interessa, mas e se eu tiver um ataque de pânico lá? Vou lá na padaria, mas se eu tiver um ataque de pânico lá? Vou num show, mas e se eu tiver um ataque de pânico lá? Então ela desenvolve o medo do medo. Ela tem um medo de ter ansiedade. E a vida toda começa a ficar comprometida. Quando a própria pessoa fala, é só uma ansiedade, não no sentido de menosprezar, mas é diferente. Você experimentar uma ansiedade é desconfortável, mas é diferente de você estar tendo um derrame, por exemplo. Então, quando o paciente consegue entender isso, meio que a ansiedade já vai lá embaixo. Isso foi parte do meu tratamento, doutora. respirar. Eu lembro que a minha médica, na época, ela mencionou, ela falou, eu preciso que você reconheça o gatilho e os sintomas. E à medida que você reconhece os sintomas, identifica aqui, da última vez, foi isso que você teve, você foi ao hospital, fez os exames, você percebeu que não era nada, você tem que começar a trabalhar dentro da sua cabeça. Olha, é só uma crise de ansiedade nesse momento, eu vou focar em outra coisa, vou direcionar minha atenção para outra coisa. E, de fato, arrumar a casa é uma alternativa. E assim, ontem, gente, passou o Papo de Segunda e eles fizeram um bloco sobre ansiedade. Eu achei que é muito curioso quando eu vejo um programa que tem o tema nosso da semana. E aí o Felipe Andreoli estava lá e falando da ansiedade. E assim, gente, eu sou ele feminina, né? Que ele falou assim, no carro, eu sou a Galvão Bueno do carro. Eu vou narrando. Vocês já viram os vídeos aí de patetinha, né? Patetinha. Que eu sou assim, vai virar, não vai dar seta. Olha isso. Eu vou ficando ansiosa pelo que o outro faz no trânsito. O trânsito me deixa muito ansiosa. Uma outra coisa que me deixa muito ansiosa é quando... Muito. Assim, na história do The Town, assim, na hora que eu vi o The Town e todas as coisas, eu falava assim, gente, eu já chego sofrendo de ter que ir embora. Sabe? Porque eu falo, nossa senhora, se tá cheio assim, como é que vai ser pra gente ir embora? Meu Deus, eu não vou conseguir pegar Uber, eu não vou conseguir... E aí eu começo a ficar sofrendo. Aí E por isso você não sai de casa. Exatamente. Ninguém então eu arranca começo essa mulher de casa. Exato, eu começo a evitar de sair, porque eu falo, nossa, eu vou chegar lá, não vai ter cadeira. Eu já problematizo Eu já ouvi ela tudo. falando isso comigo. Eu já Ai, que não sei o problematizo. quê. Ai, não vai ter cadeira, vai ser difícil, vai ter fila. Aí eu não vou. Porque eu já evito o sofrimento. Mas eu também não vou, não. E não é nem de sofrer, eu não quero ficar sem Uber no fim. Mas aí você deixa de aproveitar o negócio. Mas aí eu vou em outras coisas. Não, mas aí qual que é meu remédio atualmente? Como eu já consigo identificar isso, igual eu falei, vou num festival. Eu vou contratar uma pessoa que vai me levar e vai me buscar. Então, assim, eu já, entendeu? Que aí eu já marco num lugar um pouco mais afastado, que eu vou a pé pra gente não pegar tanto trânsito. Então, né, gente, são 46 anos já me entendendo. Então, existem coisas que eu já consigo identificar. Mas aí tem outras que não consigo, aí eu fico em casa mesmo, entendeu? Eu falo assim, não sei o que vai acontecer ali, não vou. Não quero, não quero. É o medo do medo. Eu tenho medo de ter algum tipo de probleminha lá. E aí eu fico muito doida. Muito doida. E eu tava vendo minha cara aqui no vídeo pra você, tava péssima, então assim...
Gente, Caretuda, não você é vai ver. verdade, eu não tô olhando com essa cara, é mentira. Tá assim, ela olha assim, Doutor, gente, assim, caretuda, olha. doutor, e é muito comum a gente ver assim, o fulano tem diabetes, o outro fulano tem pressão alta. Mas não se, assim, as pessoas têm dificuldade, ou às vezes não sabem como falar, o fulano tem ansiedade, o fulano tem depressão. As pessoas têm, parece que, medo de falar, não a pessoa que tem em si também, essas às vezes não querem expor, diferente de nós aqui, tem gente que não quer expor, e ninguém é obrigado a expor suas questões pessoais mesmo. Mas, assim, é porque me soa estigmatizado, né? Porque, assim, a pessoa que tem diabetes não tem problema falar, mas a pessoa que tem um processo de ansiedade, um transtorno de ansiedade, ou outros vários, né, que são vários, não pode falar, né? Doutor, só Perante a completando família aqui, e eu tudo. acho que, vê se tem a ver. O que eu acho dessa história é que tudo que tem a ver com saúde mental é mais estigmatizado, né? Porque falar, é doido, a pessoa doida. Se você tem diabetes, você só tem diabetes. Agora, quando você tem alguma coisa aqui na cabeça, as pessoas acham a psicóloga coisa de maluco. É como Não se a gente tivesse culpa sobre essas coisas e a pessoa que tem diabetes não tem culpa, então é do corpo, como se não fosse, entendeu? Antigamente o doido não ia ficava preso, né? Uhum. É porque, assim, quando a gente fala em mente, a mente é um produto do cérebro. O cérebro é um órgão. Se você entrar agora no laboratório de anatomia, você vê o cérebro. Né? O cérebro produz a mente. Por exemplo, se tem uma lesão cerebral, um AVC, um trauma, isso pode repercutir na saúde mental, repercutir no comportamento, repercutir na mente. Agora, se eu te falar assim, pensamento, memória, atenção, concentração, né? Você não consegue ver. Você não consegue entrar num laboratório e ver isso. Mas isso é um produto do cérebro. E a gente tem uma dificuldade de fazer um pensamento mais abstrato, de conseguir ver sofrimento, aquilo que a gente não vê. Então, se eu vejo uma lesão no cérebro, se eu consigo ver ele, olha, a pessoa tomou um tiro na cabeça, tem uma lesão, eu entendo. Agora, se eu não consigo ver essa lesão, a gente tem um pouco mais de dificuldade de aceitar isso. Uma pessoa que está triste porque quer. Uma pessoa que está ansiosa porque quer. Uma pessoa que está com medo não deveria estar com medo. E a gente começa a julgar, colocar o que a gente acha Depressão é mimimi. Depressão é mimimi. E acaba sendo um certo egocentrismo também da pessoa que julga, porque ela parte do princípio, se eu nunca tive isso, se eu não consigo entender, é frescura. Se eu já tive, se eu consigo entender, não é frescura. É um olhar muito autocentrado também de quem julga. E eu acho interessante, assim, porque quando a gente tem um diagnóstico, eu acho que tem muita gente aí, a Letícia Sabatella outro dia descobriu que tem autismo com mais de 40 anos, tem uma outra pessoa também que descobriu isso tem pouco tempo. Gente, eu sou doida para ter um diagnóstico desse. Eu fico perguntando, assim, né? A Renatinha, que é a coitada. Eu falo, você acha que eu tenho TDAH? Ela, Mariela, para. Eu falei, então eu sou bipolar. Eu quero me pôr numa caixinha. Porque aí você tem uma resposta. Exato, sabe? Pra Então, quando a tudo isso pessoa que me você falou assim, você é ansiosa? Eu falei, ai, que bom. Porque eu descobri o que eu tenho e aí eu posso tratar, né? Ou eu posso entender o que acontece comigo. Quando eu não sei o que a gente, né? Quando a gente não sabe o que a gente tem, fica difícil, porque aí é isso. Eu falo, não, gente, eu sou doida, não é possível. Que tá Mas, acontecendo então, comigo? às vezes, quando a pessoa tem um diagnóstico, vamos supor, da ansiedade, um transtorno de ansiedade, né, ou pânico em si, a pessoa pode também não aceitar e não acreditar, né, que não é possível. Eu sou uma pessoa, sempre fui tão centrado ou centrada, sempre fiz minhas coisas. Eu não tenho esse negócio, não. A própria pessoa pode falar, isso é frescura. Então, eu não tenho, meus exames tão bons, não tem que preocupar. Na verdade, o padrão mais comum é os exames estão bons, então eu vou procurar outro médico, porque esse hospital está errado. Mas não seria interessante ouvir uma segunda opinião também? Sim, mas a pessoa sim. O problema é que ela quer aceitar. terceira, quarta, quinta, sexta, décima, 10 anos, vigésima. demora 10 A pessoa anos. quer uma doença Claro. que ela possa tratar de forma fácil. Exatamente. Rápida, toma 14 ela dias quer de tomar um antibiótico, acabou. Benegripe ali para resolver 14 rápido dias em de 6 antibiótico. dias. Querem remediar e não Né? querem cuidar da causa da história, Não, mas né? quer Mas é remediar questão. rápido também. É porque às isso. vezes precisa mesmo, mas É querem rápido. Porque parte do problema do transtorno do pânico, do ataque de pânico, depois a gente vai falar do transtorno, é isso que eu falei. A pessoa tem uma sensação física, ela faz uma interpretação errônea e através dessa interpretação errônea reforça os sintomas físicos, mas parte disso é uma intolerância
é uma intolerância da pessoa a experimentar ansiedade. Como assim uma intolerância a experimentar ansiedade? A gente está falando aqui ansiedade o tempo todo, mas nas entrelinhas o que a gente está dizendo é transtorno de ansiedade, ansiedade patológica. Porque aqui daria um programa inteiro para a gente falar só da ansiedade normal. Ansiedade é um fenômeno normal. Quando Marielle fala, eu sou ansiosa, a Zaccaroni fala, eu tive uma crise de ansiedade, a gente já está pensando numa ansiedade patológica, tá? Ou talvez até não, aí teria que ver caso a caso. Mas o transtorno de ansiedade em si, ele está muito associado com a incapacidade, não, mas com a intolerância de experimentar a ansiedade normal. Então, por exemplo, a Zaccaroni foi lá viajar com o filho dela, aí começou a ter uma ansiedade. Se ela não tolera muito bem aquela ansiedade, isso vai crescendo por conta da ansiedade, de ter ansiedade, e realmente vira um transtorno de ansiedade. Agora, a partir do momento que ela desenvolve, que ela pode fazer um treinamento para isso, às vezes até vai precisar de medicação também, que ela começa a entender, ela começa a aceitar aquela ansiedade, ou seja, tolerar mais a ansiedade vai perdendo força. Então, parte do problema é uma intolerância à ansiedade normal, porque todo mundo acaba experimentando aqueles sintomas desconfortáveis em algum momento da vida, em alguma situação de estresse. Só que no pânico, a pessoa cria toda uma narrativa em cima daquilo ali, quer se livrar daquilo ali de qualquer jeito, e aí quanto mais você tenta fugir de algo, mais ele cresce. Ô, doutor. E quais que são os sintomas, doutor? Para as pessoas, a gente tem que se conhecer e tem que entender também, conhecer as doenças, claro. E conhecer os sintomas que podem ocorrer. Quais são os primeiros sintomas que a pessoa pode sentir antes de uma crise, que vão indicar que ela... Porque tem gente que começa a sentir devagar e tudo, vai piorando. Ou tem gente que vem tudo de uma vez. Como é que é? Quais são esses primeiros sintomas que a pessoa deve ficar alerta e, ao mesmo tempo, tranquila de pensar, olha, só uma ansiedade e tudo mais? O ataque de pânico em si, ele é de início abrupto. Ele é descrito como um surto abrupto de uma série de sintomas físicos, que eu vou falar aqui, associado a poucos sintomas mentais, mas predomina a parte física. Então a pessoa está tranquila, do nada ela começa a experimentar taquicardia, que é o coração acelerado, palpitação, que é uma espécie de arritmia benigna, que a pessoa descreve muito como sensação que o coração está saindo pela garganta, um aperto no peito, um abafamento, sensação de falta de ar, uma respiração acelerada, tremores, sensação de desmaio. Então esses são os principais, parestesias, queimação no corpo. Esses são os principais sintomas físicos. Associado com esses sintomas físicos, a gente tem alguns sintomas mentais, que é medo de morrer, enlouquecer ou perder o controle, despersonalização, que é uma estranheza de quem a pessoa é, e desrealização, que é uma estranheza do ambiente. Mas quando a gente olha para esses sintomas, se você pegar no livro e olhar para esses sintomas, os sintomas mentais nada mais é do que uma interpretação dos sintomas físicos. Então, eu tenho uma série de sintomas físicos e aí eu crio uma interpretação para eles. Estou morrendo, estou enlouquecendo e estou ficando louco. E essa interpretação que alimenta eles. Então, é um surto abrupto, que normalmente não dura mais do que meia hora. Ele vem como uma onda e depois passa. Se a pessoa falar assim, não, o meu ataque de pânico dura um dia inteiro. Então, isso não é ataque de pânico. Pode ser que ela esteja num estado mais ansioso, mas ela não tem esse surto abrupto. Isso aqui, o ataque completo, normalmente a pessoa vai ter todos esses sintomas, pelo menos 4. Mas muitas vezes a pessoa não configura um ataque completo, mas ela tem só 2 sintomas, 3 sintomas, um aperto no peito, um coração um pouquinho acelerado e já parou por aí. Então isso é um sinal de menor gravidade, mas é basicamente sintomas físicos e num primeiro momento não deve de fato procurar o psiquiatra, deve procurar um clínico geral, um cardiologista, porque às vezes pode ser sim, pode ser um infarto e a pessoa está achando que é ansiedade. Tratou ali, não é infarto, não é nada, como a Zaccaroni falou, mas não quero uma segunda opinião, pega a segunda, pega a terceira, pega a quarta e aí já vai parando, porque senão... Aí desiste, amigo, né? É isso mesmo. Aí já fechou o diagnóstico. Porque senão a pessoa fica numa vida, e aí é comum as pessoas, se der tempo da gente falar de tratamento, mas Tem que dar. É comum as pessoas começarem a adotar comportamentos de segurança. Quais que são? Ir em vários médicos, comprar aparelho de pressão. Eu já tive um paciente que alugou uma casa do lado do hospital,
para Meu ter, Deus. essa, olha, se eu passar mal, tem um hospital aqui, né? Vocês lembram no início do O programa? ansioso é sempre muito prudente, né? Ele é prudente, mas é uma prudência até demais. É né? exagerado. Aí acaba gerando prejuízo. E a ansiedade tem um componente, como eu falei no início do programa, é mental, um componente fisiológico, mas tem um componente comportamental. Você viu que a Marielle falou, eu já não saio. Olha aí, o comportamento atuando. Essa pessoa comprou uma casa, alugou uma casa próximo de um hospital. Então tem toda essa questão de comportamento que acaba reforçando o diagnóstico. Tem paciente que compra aparelho de pressão, aparelho glicosímetro para ficar medindo glicemia toda hora, e isso não faz muito sentido quando a gente pensa em termos de tratamento. Doutor, eu, na matéria aqui, está falando que existem 2 tipos de transtorno de ansiedade, né? Que é o da ansiedade generalizada e o obsessivo compulsivo. Qual que é a diferença? Existe uma diferença entre esses dois? Existe uma diferença de sintoma? Mas tem Ou é a mais, mesma né? coisa? Tem mais. Aí na matéria eu falei assim dos 2 principais, para a gente separar os 2 grupos, que é aquela ansiedade mais mental, foca mais lá no aspecto mental, transtorno de ansiedade, ansiedade de separação, mutismo seletivo, que acontece mais em crianças, seriam esses mais da esfera mental. Os transtornos mais associados com os sintomas físicos, o principal é o transtorno do pânico, o ataque de pânico também. Aí você falou toque, eu acho que você confundiu. O transtorno obsessivo compulsivo ele já foi retirado do capítulo dos transtornos de ansiedade. Mas tem muita relação, tá? Existe uma relação, porque no toque a pessoa tem um pensamento intrusivo, aquilo gera uma ansiedade nela, né? Olha, esse copo está desalinhado, eu fico olhando para ele, aí isso me gera muita ansiedade, aí eu tenho que alinhar o copo. Aí, o celular da Renata tá torto, eu tenho que ir lá e arrumar ele. Só que hoje percebeu que não gera só ansiedade. Às vezes pode gerar raiva, às vezes pode gerar nojo. E então foi retirado dos transtornos de ansiedade, porque não é só a ansiedade que acontece. Mas tem uma relação muito grande com a ansiedade também. Eu já tinha me encaixado aqui no obsessivo compulsivo, que eu tenho pensamentos repetitivos. Tem muita relação. Que aí eu vou ficando ansiosa, que eu falo, vai acontecer tal coisa. Se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa. Se eu falar com a pessoa, ela vai me responder desse jeito. Eu tenho muito, sabe? E aí eu Mas já a fico... ansiedade, eu acho que até no budismo, eles falam que justamente é o medo do futuro, e o futuro não existe. É uma coisa totalmente racional. Mas Você é tem só possível um momento isso aqui, presente. a pessoa muito ansiosa e nunca ter sintomas físicos? Normalmente tem, mas o que ela está relatando, ela pode até contar aqui pra gente. O que ela está relatando é que ela não tem sintomas físicos, talvez dessa intensidade. Mas talvez uma dor no pescoço. Não, isso que eu falei, gabaritei todos, assim, enxaqueca, Entendi. tenho. Dor no pescoço, tenho azia. Essas coisas pontuais, eu tenho todo dia. Acontecem. No final do dia eu tô Com com aqui, frequência. ó, muito tensa, sempre muito tensa aqui na nuca, né? Hoje eu tava com dor de cabeça, eu sempre ando com um olhinho essencial, alguma coisa, faço uma massagem. Você mesma se trata ali na hora. Mas eu não associo esses sintomas, ou pelo menos eu não associava, depois de hoje eu vou começar a associar a ansiedade. Eu sempre acho que é uma noite mal dormida, né? Igual ontem. Cansaço. Exato, ontem eu dormi muito tarde, hoje eu acordei Mas muito cedo. tudo isso ajuda Também também. ajuda, né? Você dormir mal, você alimentar mal, tudo isso A insônia e o cansaço é um dos sintomas da ansiedade generalizada. Se você pegar para ler, sintomas do super. transtorno de ansiedade generalizada, vai estar lá. Insônia, sensação de cansaço. E uma coisa leva a outra. Tá ansioso, não dorme. A própria ansiedade já leva ao cansaço, então já é um fator. Uma mente que não para é uma mente cansada e é um corpo cansado. E aí você, além disso, você não dorme por conta da ansiedade, porque na hora que é para descansar, tá pensando aquele tanto de coisa. Então, a própria ansiedade já cansa, mas a falta de sono também cansa. Então, as coisas vão se somando. Não, eu tenho doutor. ansiedade, assim, pra dormir com medo de não acordar. Então aí eu não durmo, Meu sabe? Deus, Assim, eu falo, Mariela. Doutor, na clínica dá pra internar? Porque eu tô achando. aí lá que vem, é um jeito. lá vem, ó. Ué, eu sei que tá falando aqui. Ué, gente, mas eu tô perguntando, porque é isso, assim, principalmente se eu tenho que Gente. acordar muito cedo, porque o meu problema é acordar cedo. Igual se eu tenho que pegar um voo às 6 da manhã, eu falo, eu não vou conseguir acordar. Eu não vou conseguir acordar, então eu tenho que ficar acordada porque eu não vou conseguir acordar. Aí vai me dando sono. Aí eu falo, meu Deus. Aí eu ponho um relógio pra despertar, assim, sei lá, 5h50, 5h55, 6, 6h05, 6h55. Eu falo, alguma hora eu vou acordar. Mas eu tenho medo de não acordar e eu não durmo. Aí Deus você do céu. não dorme, provavelmente por conta de uma preocupação excessiva. Mas aqui que a gente está falando também desse ataque de pânico, esses sintomas físicos,
mais ou menos 25 a 75% dos pacientes com ataque de pânico têm ataques noturnos. A pessoa está dormindo e aí ela acorda tendo aquele tanto sintoma físico. Doutor, eu morava com meu filho sozinha no apartamento e eu saía 3 horas da manhã da casa onde a gente morava, porque eu tinha certeza que estava morrendo, deixava ele na casa dos meus pais e estava indo para o hospital. Minha mãe, fica aqui, tá tudo bem, você tá tendo uma crise de novo. E, gente, eu acordava 3, 4 horas da manhã. E aí a pessoa, quando ela percebe que é uma ansiedade, ela volta a dormir e pronto. Às vezes, normalmente, né? o problema... Também não é assim, não é possível. O problema que, assim, no ataque de pânico, a pessoa tem uma experiência muito desagradável e catastrófica que ela acha que está morrendo mesmo. De fato, ela normalmente acha que está infartando, que está tendo um AVC, estourou uma artéria, um derrame, enfim. E quando a pessoa começa a ter ataques de pânico noturnos, né, mais 25 a 75%, ou seja, experimentam pelo menos um ataque de pânico noturno, e 1/3 dessas pessoas experimentam ataque de pânico noturno de forma recorrente. O grande problema disso é que essa pessoa pode desenvolver um medo de dormir. Eu tô com medo de dormir, tá chegando de noite, tá todo mundo... Eu não quero dormir, porque se eu dormir eu vou ter um ataque. E a pessoa começa a evitar. Da mesma forma que a pessoa muitas vezes começa a evitar sair de casa, evitar sair desacompanhado, que pode até virar um outro transtorno, que é a agorafobia, que é a evitação de lugares onde ela pode passar mal, a pessoa começa a evitar dormir. Mas como que a gente evita dormir? Não tem jeito. Então vai virando uma bola de neve. E a própria questão de não dormir intensifica mais o transtorno. E aí fica um ciclo que precisa ser quebrado. Olha só, além da Marielle, todas essas coisas que ela tem, todo mundo que está ouvindo a gente parece que compartilha desse, não talvez só do transtorno, mas de situações ansiosas. Vou ler aqui algumas, são muita participação. Oi, Vini, oi, Brasil, oi, André Luiz Coimbra, boa tarde, pessoal. Já passei mal com alucinações causadas pela ansiedade. E com remédios e minha fé me sinto curada, estou muito bem há meses. Um abraço. Dá alucinação também, doutor? A alucinação, tecnicamente falando, não. Mas a gente teria que ver o que ela está chamando de alucinação. Talvez o que ela está chamando de alucinação é uma despersonalização, uma desrealização. Entendi. O Wagner dizendo, boa tarde. Na minha família quase todos têm pânico, ansiedade. Minha irmã mesmo hoje está mal, mas está tomando um sossega-leão. O trem terrível, eu tenho essa coisa péssima, é o Wagner. O André, que é o que deu esse relato anterior, falou da alucinação, falou o seguinte, temos que nos distrair e sairmos de vez em quando da rotina, fazendo algo positivo para nós, como uma diversão para ficarmos felizes e tranquilos psicologicamente. Com a ansiedade, temos que tomar cuidado, pois acho que nos leva a uma depressão terrível. A ansiedade pode levar à depressão? Sim, cerca de 50% dos casos, tá? É difícil, né? A maioria dos pacientes tem ansiedade e depressão de forma combinada, assim, metade dos pacientes. Vini Oliveira. Que isso, Mariela? Você já deixou de fazer terapia há muitos anos. Quem está fazendo é a terapeuta com você. Wagner. Ai, gente, que dó. Isso vem assim do nada. A gente não entende como e de onde parte. Ninguém entende se não tiver o problema. O Arno, boa tarde. Eu acho que sou ansioso. Manda abraço para o Ulisses e para a Karina. Beijo para os dois. Ele Medeiros. Doutor Bruno. Para evitar ansiedade e pensamento negativo. Como é que é? Para evitar ansiedade pensamento negativo. Não, e pensamento negativo. Respiro devagar e lembro nomes da música do Djavan. É uma boa técnica? Excelente técnica. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Excelente. Está no caminho certo. Vamos falar sobre tratamento, viu? José Afonso. Por que você olhou para mim? Boa tarde, minhas jovens. Ansiedade é ruim porque a gente fica ansioso com uma coisa e dá errado. Por isso que eu não sou ansioso com nada. Abraço. Não, tá fácil, hein, filho? Pois é, existe pessoa, assim, pessoa que não é ansiosa de jeito nenhum? Existe isso? Não existe. E se tiver uma pessoa, a depender se for um nível de ansiedade muito baixo, isso pode até gerar problema também. A gente precisa da ansiedade num certo nível, tá? É a pessoa que perde hora, que não sem ansiedade não né? existe. Pessoas sem ansiedade, né? Talvez uma pessoa com baixa ansiedade. Se for muito baixa, vale a pena até aumentar um pouco essa ansiedade aí, porque pode ser problema também. Kelly Andrade, tudo, né? Muita ansiedade, infelizmente, em todo mundo, a Kelly. Avaluar. Na minha ansiedade é para acabar logo o expediente do trabalho, para eu ir para casa, me refugiar nos braços do meu namorado. Valuana, eu acho que essa é uma boa ansiedade de boa parte da população. José Afonso, mandando abraços, pessoal de Sabará. E o Vini, falando assim, meninas, o mais difícil para mim
foi aceitar ela na minha vida, a ansiedade, né? A partir do momento que eu aceitei, eu vivo até bem com ela. Excelente. Graças a Deus, a minha profissão virou minha melhor terapia. Ai, gente, eu trabalho com jardinagem. Jardinagem me salvou. Que arraso. Não, durante a pandemia, muita gente passou até a ter mais coisas manuais, plantinhas, né? assim, É isso que eu ia artesanato, falar. essas coisas contribuem, né, pra pessoa. Demais, demais. Mexer com planta, fazer tricô. Tatuagem. Né? Tatuagem. Juro, é terapêutico É pra mim quando super eu tô lá no terapêutico, estúdio. super terapêutico. Ô, doutora, eu tenho um Cestinhas colega infantis, aí você queima a mão toda com a cola quente. Mas que continua. fala, divide bancada comigo de manhã no Timeline, né, que é o nosso programa. Ele costuma dizer que nós somos seres biopsicossociais. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho acerca desse assunto, porque existe o tratamento que era médico, e aí eles passaram a falar, ao que tudo indica, do tratamento biopsicossocial, que você não faz mais essa distinção do ser físico, né, com o mental. E isso parece que tem contribuído para não só tratar a doença, mas cuidar da pessoa. Essa distinção é meramente didática. A gente separa bio, a gente vai pensar em alterações químicas, e realmente tem essas alterações químicas, e a gente poderia pensar em remédio, né, medicação. O psico, a gente vai pensar muito na forma de pensar, nessas catastrofizações que eu falei aqui, a forma como a pessoa enxerga o problema, a forma como que ela lida o problema. O social, tentar enxergar quais são as condições sociais daquela pessoa ali que podem estar contribuindo para o transtorno. Nem sempre vai ser possível mudar. Por exemplo, um gatilho muito forte, o único gatilho, na verdade, que é muito robusto na literatura, que está associado com o despertar de um ataque de pânico, é divórcio recente. Então, muitas vezes a pessoa tem um divórcio, ela desenvolve um ataque de pânico. Mas o estresse, de um modo geral, todo tipo de estresse contribui para o surgimento de um transtorno de pânico e muitas vezes para o agravamento. E o estresse, a parte social aí, pode contribuir muito com o estresse ou não. Então, o biológico, o psico, né? A forma de enxergar o mundo e de interpretar as coisas que estão acontecendo com você, com o mundo e com os outros. E o social, tudo aquilo que te cerca. Na verdade, isso é uma coisa só. A gente separa mais para facilitar o entendimento. Igual saúde, né? A gente fala saúde física e a saúde Exatamente. mental. É a mesma coisa. Mas pra gente explicar uma coisa ou outra, a gente faz essa distinção, mas na realidade não é isso. É né, uma doutor? coisa só. Vamos falar de tratamento? O Paulo Tarso falou que em 2009 teve o primeiro ataque de pânico, que hoje ele está tratando, tomando medicamentos. Que bom que está tratando, Paulo, meu vizinho lá do Corel. Como é que é esse tratamento, doutor? O tratamento, ele vai envolver medicação, e aí o tratamento padrão ouro, assim, em termos de medicamento, são os medicamentos da classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né, que a gente tem a sertralina, paroxetina, citalopram, enfim, e fluoxetina. O nome de a sertralina e o paroxetina tem mais evidência. Citalopram e escitalopram também. A gente tem outros tipos de medicamentos, que a gente chama de duais, por exemplo, a desvenlafaxina, duloxetina pode ser usado também. Medicação tarja preta, de um modo geral, a gente tende a evitar, tá? Esses não são tarja preta, não? Não, esses são vermelhos, eles não provocam dependência, não causam dependência. Já as medicações tarjas pretas, como o Rivotril, que é o clonazepam, alprazolam, diazepam, bromazepam, essas medicações a gente tende a evitar ou reservar elas para o momento de crise intensa, como se fosse um SOS para a pessoa tomar por curto período de tempo. Mas, na prática, a gente vê que muitos pacientes utilizam os benzodiazepínicos, que são esses aqui que eu falei, os medicamentos tarja preta, de forma contínua, porque eles dão um alívio muito rápido. A pessoa começou a ter uma ansiedade, ela toma algumas gotinhas ali e ela fica muito bem. Só que parte do tratamento, uma parte importante do tratamento, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, mas envolve experimentar a ansiedade. Para lidar melhor com Se ela. vocês, teve um ouvinte que falou aí, né? Eu aceitei minha ansiedade. A aceitação, e aí não é uma aceitação do transtorno de ansiedade. A ansiedade está presente na vida de todo mundo. Vocês lembram que eu falei que parte do problema é a intolerância à ansiedade? A pessoa não tolera muito bem a ansiedade normal e aí ela amplifica isso tudo. E se ela começa a colocar remédio, que ela não experimenta nada, isso no longo prazo tende a piorar bastante a ansiedade. Então esse é o tratamento medicamentoso. O tratamento psicoterápico vai envolver principalmente corrigir essas distorções
essa catastrofização que eu te falei, física e mental. Você está tendo só uma ansiedade. É muito ruim, é péssimo, eu sei que você sofre, eu sei que é desconfortável, mas você não está infartando, não está morrendo, não está enlouquecendo. E aí, claro, tem estratégias para fazer isso, mas na hora que a pessoa entende isso, de fato, ela começa a melhorar bastante. E essa psicoterapia, ela tem que ser com o psiquiatra ou nessa hora os psicólogos também começam, também entram no jogo? Entram bastante, né? O psicólogo não pode prescrever, né? Claro que tem que ser um psicoterapeuta, um psicólogo ou um médico com formação em psicoterapia para lidar com isso de uma forma mais assertiva. Por exemplo, uma das formas de tratar em psicoterapia é o que a gente chama de exposição interoceptiva. O que é isso? É a gente ensinar o paciente a ligar e desligar a crise. Então, da mesma forma que a gente fala assim, olha, respira devagar, faz uma respiração diafragmática, relaxa, tira o foco do seu corpo. Olha 3 coisas que estão ao seu redor, né? Vou olhar para você, vou olhar para esse telão e vou olhar para aquela luz, ou então vou olhar para a mesa e vou sentir a textura da mesa. Tirar a atenção do meu corpo, que ela está muito centrada no meu corpo, e colocar no ambiente. E fazendo uma respiração diafragmática eu consigo meio que desligar a crise. Mas no consultório, a gente pode ensinar a pessoa a fazer o contrário, ela mesma provocar a crise nela. Então, se ela começar a respirar muito rápido, se ela começar a respirar através de um canudinho, por exemplo, muito rápido, se ela ficar girando 1 minuto em volta de uma cadeira, ela tem uma crise de pânico. Então, se ela desenvolve uma crise de pânico e logo em seguida ela faz um relaxamento, meio que ela tem um controle de ligar e desligar a crise. Gente, Isso ensina para ela, louco isso ensina para ela o seguinte, olha, você não está morrendo, você não está infartando, você fez isso ontem lá no consultório, lá na sala da sua casa você fez. Tá vendo que isso não é infarto, que não é derrame? Você tem um controle, porque essa sensação de falta de controle é que alimenta todo o transtorno. Quando o paciente aprende a ligar e desligar a crise, praticamente o transtorno foi exterminado. Gente, eu tô bege. Eu tô achando ótimo. Achei maravilhoso. Mas eu ainda, o meu ainda não tem solução, assim. Eu tô achando que eu sou... Porque eu não tenho isso. O meu é muito mental. Então, assim, como eu não tenho esses sintomas, o que eu consigo fazer hoje em dia é quando eu começo a ter um pensamento muito obsessivo, né? Eu respiro, porque aí eu comecei a meditar. Nossa, meditação é tudo. Tudo. E eu falo, né? E na meditação eu aprendi, porque no começo, quando eu fui começar a meditar, o povo falou assim, que meditação é parar de pensar. Eu falei, impossível, gente. Eu não consigo parar de pensar. Eu nunca consegui ficar totalmente com o mas é porque pensamento não existe. livre. Mas não é, na meditação não é isso. Exato. também O não dia acho que eu que seja. aprendi Não é. que é você aceitar o que você está pensando e só deixa passar. Deixa É uma passar. nuvem. É um observador. É isso né? mesmo. Então você fala, aconteceu, você fala, pensei, vai passar. Você só está pensando nisso, mas vai passar. Pense em outra coisa, vamos pensar. E eu mudo o meu pensamento, porque quanto mais a gente alimenta esse pensamento obsessivo, mais ele cresce. Uhum. Você, Tudo que você bota a sua atenção, minha filha, cresce. Você não está se identificando tanto, porque aqui a gente está falando mais de pânico, e pânico a gente vai falar, ataque de pânico, a gente vai falar sobre a intolerância à ansiedade, essa questão física. No caso dessa ansiedade mais mental, é uma intolerância à incerteza. É diferente, quer ter certeza de tudo. Controle, Aí, né? controle, certeza, controle, perfeccionismo, aí é outra história, tem que trabalhar a intolerância à incerteza. Aqui não, é trabalhar a intolerância à própria ansiedade, por isso que talvez você não está identificando tanto. Então nós vamos ter que fazer outro programa, tá, Não, Renata? você que tem que ir no consultório. Eu já fui, eu faço, eu tenho que ir no Dr. Bruno, então, né? Eu tô indo em outros. O Eli Medeiros pergunta o seguinte, o Dr. Bruno falou que a ansiedade é normal, então existe ansiedade ruim e ansiedade boa? Sim, não é um termo que a gente usa, não, mas a ansiedade boa, né, que seria a ansiedade normal, é aquela ansiedade que te move a fazer alguma coisa. Estou ansioso para ir, interessa. Então, estava ansioso para vir para cá, então saí mais cedo, né, cheguei aqui um pouco mais cedo. Muito bem. Né? Então, assim, se eu não estou com ansiedade nenhuma, estava chegando aqui agora, gente, vamos começar o programa. Né? Essa é a ansiedade boa, que te impulsiona a fazer alguma coisa. Existe um gráfico que chama curva de Arkes-Dodson, que ele mostra o seguinte: a sua ansiedade vai aumentando, a sua produtividade vai aumentando. E aqui não é só produtividade em trabalho. Produtividade de você cuidar de você, cuidar de quem você ama, cuidar da sua vida. Se a sua ansiedade diminuir demais, você para de ligar para nada, a sua vida começa a ficar ruim. Mas se passar de um certo ponto, também ela não te move a fazer nada. Então, a ansiedade só é patológica quando ela causa prejuízo na sua vida ou sofrimento. Porque a ansiedade pode paralisar, né? Sim, e paralisa. Com frequência paralisa.
Doutor, a Daisy fala o seguinte: infelizmente só entendi a doença quando fui diagnosticado pelo psiquiatra e foi difícil aceitar o diagnóstico. O Pedro falando assim: estou procurando um médico, ando muito ansioso o tempo todo, nem sei o porquê. Mas Pedro, a gente sabe porque a gente daqui, sabe, trabalha, não dorme. É 36, a gente já Uma sabe. vida é café. Enfim, dá uma olhada, mas procura sim, porque é bom, porque Você tem tá que vivendo olhar, no né? planeta Terra, você tá ansioso, gente. Não tem como, né? A cobrança que a gente tem de fora e da gente mesmo o tempo inteiro, eu acho que cada vez mais, né? Eu fico pensando assim, os meus avós, a ansiedade é uma doença, posso dizer, contemporânea? Ou ela é sempre Relativamente existiu? nova, É, né? assim, eu fico pensando assim, sei lá, minha bisavó na roça ali, ela tinha essa ansiedade que a gente tem hoje ou era diferente? Tinha, mas numa intensidade menor. Né? Eu acho que estímulos eu também, acho que igual os hoje. estímulos igual hoje, essa intolerância, essa incerteza que a gente tem, a pressão que a gente tem, cada vez dormindo menos, né? Mas a ansiedade, ela está presente desde sempre. Né? A gente carrega isso, inclusive, lá dos nossos ancestrais. A gente tem uma tendência a focar no negativo, a gente tem uma tendência a ser mais preocupado, porque as pessoas que eram assim lá no passado, imagina, né? Há 200 mil anos atrás, sobreviviam. Quem era preocupado e quem era ansioso sobreviviam e passava seus genes pra frente. Quem era muito tranquilo, tem um matinho mexendo ali, não é nada, não, vou lá, puf, tomou uma picada de cobre e morreu. E esse aí não procriou. Aqueles mais preocupados procriaram mais. E nós somos descendentes deles. Então sempre Despreocupados. Essa galera Despreocupados. certa, a galera que né? falou. Exatamente. Se a gente tá aqui, é porque alguém se preocupou lá atrás. Só que todo o contexto hoje mudou. Aquilo que eu deveria preocupar lá atrás era útil. Será que um leão vai me atacar? Será que aquilo é uma cobra? Deixa eu fugir daquilo ali. Só que hoje, muitas vezes, você tá com um grau de ativação muito grande por conta de um boleto. Tudo bem. Isso Você aqui. tem O boleto às vezes Me é pior conta, que a cobra. né? mas me conta aqui, gente, tô apontando para um celular, tá? Para quem não tá nos assistindo, só tá Isso nos aí é escutando. tenso. Qual que é o peso da tecnologia na ansiedade atual? um peso enorme, gigante. Em parte disso, talvez até por conta do perfeccionismo e dessa falsa ilusão que o outro está sempre bem, e também por uma série de possibilidades que a gente tem. Quando eu aumento o número de possibilidades, minha vida melhora. Mas se aumentar demais, ela piora. Por exemplo, você vai assistir um filme. Na nossa época aqui, a gente ia numa locadora, muitas vezes o filme estava lá, já estava alugado, você tinha que reservar, se não rebobinar a fita, tinha que pagar uma multa, não era assim? Você tinha toda uma história ali para você escolher um filme. E a opção que você tinha não era muito grande. Hoje a gente tem tantas opções para tudo. Você chega para ver, vai assistir uma Netflix. Você tem várias opções ali para você assistir a Netflix. Quem tem uma mentalidade mais maximizadora, o que é isso? Eu quero ter a melhor experiência de assistir um filme. Você fica doido e não assiste nada. Você vai numa sorveteria, tem lá 50 tipos de sabor. Você não sabe qual sorvete que você toma. Isso vai gerando muita ansiedade. Você entra no Instagram, você vê um tanto de mulher, um tanto de rapaz, nossa, tá todo mundo bem, só eu que tô ruim. Então esse padrão de comparação também foi muito amplificado. E agora espera aí. Isso é muito... Deixa eu só falar desse negócio do cardápio, de muita opção, porque eu comecei a fazer, né, eu fiz terapia há muito tempo, depois eu mudei para análise. E uma das minhas questões é a escolha. Eu tenho uma dificuldade imensa de escolher. E quando eu vejo muita coisa, um cardápio com 25 milhões de coisas num restaurante, menino, eu pergunto pra quem tá comigo, eu falo, o que você vai pedir? É, porque é difícil, né? Não. Muita opção. E Agora, o que olha só, nós acontece? estamos quase passando do horário, já são 3 da tarde, e Azar. agora espera, Eu tô deixa as ansiosa, eu pessoas... quero não. Não, Azar vai das tratar no pessoas. psiquiatra. Kátia Maciel Azar das falando o pessoas. seguinte, tenho problema com ansiedade e, no meu caso, ataca diretamente meu sono. Durmo mal todos os dias, tenho criança pequena, às vezes ela acorda à noite, não é fácil, chega de manhã, tô um caco. Aí ela entra no que eu tô querendo entrar pra gente finalizar o programa. Tô tentando fazer uma atividade física para ajudar e diminuir o café. Inclusive, hoje não tomei ainda e senti dor de cabeça. E o Vini fala o seguinte... Eu resolvi aceitar a ansiedade na minha vida justamente para não viver dopado de remédios. Exemplo disso era minha mãe que tomou remédio a vida inteira, até seu último dia. Enfim, não estamos dizendo aqui que não é para as pessoas não tomarem remédio. O remédio ele é fundamental nesse processo de tratamento. Mas não é só ele, né? Tem outras questões, vamos dizer assim, externas, que as pessoas também precisam fazer, né, doutor? Com certeza. Para o tratamento. Com certeza, né? Como a Zacarone falou, biopsicossocial. Então a gente tem que pensar nessa parte psicológica, que é como a pessoa interpreta isso tudo, e a aceitação da ansiedade faz parte do tratamento, não é aceitar o transtorno,
É aceitar a ansiedade. O transtorno tem que ser tratado, tem que ser exterminado da sua vida. Mas aceitar que todos nós experimentamos ansiedade. Isso não é medicamento. Isso é, né, é rever esse pensamento catastrófico. Tem técnicas para trabalhar com esse pensamento catastrófico. Hábitos de vida, atividade física, alimentação, álcool e drogas, especialmente. A gente fala drogas, a gente está incluindo álcool, está incluindo tabaco. O álcool dá muita ansiedade, a ressaca do dia seguinte. Está incluindo café, está incluindo, por exemplo, medicações tarjas pretas, benzodiazepínicos aí, diazepam, Rivotril, clonazepam, que é o mesmo do Rivotril, tem que ser usado com uma certa cautela, por pouco período de tempo. Então a gente está incluindo um conjunto de fatores que vão, de fato, tratar essa pessoa. Não é só um medicamento e pronto. Exercício físico, né? Uma E alimentação. sono, né? Sono, Prestar dormir atenção bem. em sono. Pra você não terminar ansiosa, Eu desabafa. tenho que morrer. Não, pelo amor... eu quase morri, gente. Eu falei que eu tava intoxicado nisso, porque eu joguei... O quê? Inseticida nas pernas. Eu tava achando que era repelente, gente, era inseticida. Mas tô viva. Mas eu limpei, tá? Não façam isso em casa. Pode falar. Eu ia estar morrendo de ansiedade se eu tivesse feito isso. Jura? Mas eu pensei nisso. Eu falei Juro. assim, eu já teria mandado mensagem perguntando se eu ia morrer várias vezes. Mas eu falei, acho que já deu tempo. Se tivesse, morrer, né? foi tipo meio-dia, 11h30. Não, eu acho que não. Eu acho que não também. Doutor, não dá. É bom ligar lá pro serviço de toxicologia lá do João 23, mas eu acho que tá tranquilo. Acho que tô brincando, eu acho que tá É muito, tranquilo. muito maluco isso, assim, porque eu tô vendo que cada uma tem um tipo de ansiedade, assim, né? Falando, a Renata falou aqui do inseticida. Semana passada eu tava passeando na rua com a minha cadelinha, eu tomei a mordida de um cachorro na rua. E aí eu olhei, sangrou, fui pra casa, eu perguntei pra dona, né? Sangrou? Foi mordida de Corria pra verdade. tomar vacina da Eu raiva. também, isso. na hora. Tá vendo? Eu fui pra Mas casa. isso não é só... Isso é a ansiedade que eu acho que é boa. Que é Você que não te ia leva sobreviver a lá buscar. atrás, amiga? Não, aí espera, eu Aquela- perguntei pra dona do cachorro. Ele é vacinado e tudo, e eu sabia que não era de um cachorro da rua, foi um cachorro que saiu da casa de uma vizinha, que a vizinha é uma senhora, que tem um senhor de 100 anos, que inclusive já participou aqui, trouxe um vídeo uma vez pro programa, que é um senhor que mora na minha rua, que tem 100 anos, que ele desce todo dia do São Lucas até o centro da cidade para trabalhar. Ele fez 100 anos agora. Nossa. 17 mil passos, é um fofo. Então, era um cachorro da casa dele. Primeira coisa que todo mundo, quando eu contei, você foi no pronto-socorro? Você vacinou? Você fez isso? Você fez aquilo outro? Eu falei, Ó, doutor, mas a Mariela lá atrás, Então se você tivesse um leão na matinha, ela sobrevivia depois dessa? Eu acho que não. Eu também Né? acho Eu que ia a Mariela morrer? não ia ter sobrevivido, Cuidado. cara, sério. mas eu não tenho esse tipo Mas de... talvez ela iria sobreviver porque ela estava preocupada muito tempo antes, preocupando. Antes, Será lá não vai exato. ter o leão? Ela sei não onde estaria tem o lá, leão. Ela porque não lá estaria poderia lá. ter um leão. Exato. Essa que é a questão. A Renatinha é outra que fala assim, eu tenho meus medos são diferentes. Eu não tenho medo de andar na rua, de ser assaltada. Eu converso com todo mundo que tá na rua, eu paro. É uma Meu medo é ansiedade outro. seletiva, doutor. O meu medo eu tenho medo de mim mesma, eu acho. Sabe? Muito mais do que do outro, eu tenho medo do que tá dentro da minha cabeça. Eu invento muitas coisas. Então, gente, vamos fazer terapia, tá? É a única coisa que eu posso falar pra vocês, que eu só tô aqui hoje porque eu fiz terapia há muito tempo e continuo fazendo. Assim, eu acho que a gente se conhecer, entender o que a gente tá sentindo, como que a gente pensa, É a chave pra ficar é a bem. chave, assim, até pra você... Às vezes eu fico meio doidinha mesmo, mas nessa hora eu falo, vai passar, Mariela, é Mas só um ela é momento. doidinha, mas ela é gente boa. É, a gente gosta gente, dela. A sou gente manda ela limpinha. caçar o psiquiatra, mas a gente gosta dela. Adora, não vive sem mim. Ó, vou considerar isso como uma consideração Mas é final, isso porque mesmo. já passou de 3 horas. Senão eu vou tomar um Não. coice aqui da Carol. Não quero. Doutor, deixa uma consideração final pra gente. Ficou alguma coisa a ser dita? Deixamos de falar alguma coisa Nossa. importante? Eu acho que a gente... o tema é um tema que não esgota, mas eu acho que pelo tempo a gente pegou alguns pontos importantes. Só a única coisa que eu queria deixar aqui é que o transtorno do pânico é possível, sim, se livrar dele. Se não tratar, ele tende de livre e espontânea vontade, ele tende a melhorar ao longo dos anos, mas isso demora muito, mas dificilmente vai ser extinto. Agora, com o tratamento que vai envolver medicação, psicoterapia e mudança de hábitos, a gente consegue extinguir esse transtorno, sim. Eu sou a Muito bem. prova viva disso. Eu tratei, eu não tenho mais pânico. Só ansiedade. Aquela só Já é um ansiedade. passo. uai. Ela é fofa, né? Aquela gente? só ansiedade. Aquela Mais alguma, A gente tá medicada, alguma tá coisa a todo ser mundo pontuada, medicado. minha trate, querida? trate mesmo. Se Vai buscar conheça, tratamento, né? Se conheça.
Muito bem. Gente, vamos deixar o Instagram do Dr. Bruno. Aliás, o Dr. Bruno tem que mandar os outros seguir a gente. Gente, vocês têm que ver. É um escândalo. @Bruno Psiquiatra, né? Isso, @Bruno Psiquiatra, tudo junto. Fortalece nós lá, doutor. Ué, mas Nossa Senhora. Ô, gente, muito obrigada. Nossa live foi um sucesso hoje. Mandar um beijo para todo mundo. Vendo aqui que todo mundo compartilha com esse sentimento de ansiedade, alguns pânicos, outros maiores, outros menores, outros em graus maiores, outros em graus menores, mas assim, vamos que vamos junto, de mão dada, fortalecido aqui na nossa terapia diária e não deixar de lado, né, se tem, aceitar diagnóstico, aceitar, buscar o tratamento, é uma fase e passa, né, assim como uma onda no mar. E como o doutor Bruno falou, gente, todo mundo tem ansiedade, então não fica querendo tirar isso, né, doutor Bruno, que ele falou que pode ser ruim também não ter ansiedade, né? Sim, temos que tirar o transtorno e não a ansiedade normal. É isso. Muito bem, obrigada, doutor Bruno, mais uma vez pela participação. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição quando precisarem. Nós já vamos agendar aqui uma consulta para Mariela e vamos agendar também a próxima. Parece que vocês não precisam, né? Tá bom, viu? Tá saco, nós precisamos de mais. Gente, beijo para vocês. @Programa Interessa. Tchauzinho. Tchau. Siga-nos os bons.